Comprei 6 novos aparelhos de cozinha e vou testá-los para ver como funcionam, porque estou cansado de comer as mesmas refeições monótonas repetidamente. Então vamos tentar usar esses gadgets para fazer uma deliciosa cozinha internacional de vários países. E o primeiro da nossa lista é a Inglaterra. Existem algumas comidas deliciosas que vêm daqui, como fish and chips, torta de carne com cerveja, Bakewell Tart e um café da manhã inglês frito. Mas você já viu isso? Chama-se Lazy Man Pan e é uma frigideira enorme com compartimentos separados. Vamos ver quão bem essa frigideira funciona para fazer o café da manhã inglês frito. O compartimento do meio tem essa grelha para cozinhar a carne, há essa seção aqui, e reentrâncias para cozinhar ovos. Depois de dar uma lavada rápida e secar, está pronta para usar. Coloquei no fogão e acendi o gás em fogo baixo. E mesmo sendo uma panela antiaderente, estou dando uma borrifada de óleo. Em seguida, coloquei algumas salsichas na chapa para começar a cozinhá-las. E estou pegando um tomate, cortando-o ao meio e cozinhando também. Como em todo tipo de culinária, um café da manhã inglês frito depende do tempo certo. Enquanto isso está cozinhando devagar, piquei alguns cogumelos. Vou tentar cozinhar exatamente o que mostram na foto. Então temos salsichas, bacon, ovos, feijão, tomates e cogumelos. Mas um café da manhã inglês completo pode incluir outras coisas também, como morcela, batatas fritas e até pão frito. Então, após alguns minutos, virei as salsichas e os tomates e começaremos a cozinhar os outros ingredientes. Estou enchendo esta seção com feijão cozido. Estou colocando um pouco de manteiga nesta parte e enchendo com os cogumelos. Um pouco de bacon aqui no meio e, finalmente, os ovos. Um aqui e outro deste lado. Mas eles não se moldaram à cavidade redonda na panela. Também percebi que, devido ao comprimento da panela, ela não estava cozinhando o ovo adequadamente. Então, tive que reposicionar a panela um pouco para aquecer tudo, e depois de alguns minutos, tudo está cozinhando bem. Os cogumelos e tomates estão ótimos, assim como a carne. Os feijões estão cozinhando, mas seria bom se as divisórias entre as seções fossem um pouco mais altas para que pudéssemos colocar mais. Mas está ótimo. Agora é hora de fazer umas torradas. E você pode começar a servir. O compartimento central é grande o suficiente para cozinhar carne para 2 pessoas e é ótimo ter 2 compartimentos para ovos, mas devido à baixa altura das divisórias, você não pode cozinhar muitos cogumelos ou feijões. Provavelmente não é suficiente para 2 pessoas, mas sirva com sua torrada recém-manteigada e uma xícara de chá quente. E aí vamos nós, um café da manhã inglês completo. A comida saiu perfeitamente e a panela, gostei de usá-la. Existem alguns problemas, como a distribuição de calor, mas agora vamos voar para a China. A culinária chinesa é realmente diversificada, frequentemente utilizando muitos vegetais, arroz, macarrão, pãezinhos no vapor, carnes e muitos molhos e sopas. E hoje vou experimentar usar este aparelho para fazer bolinhos. A ideia é que colocamos nossa massa aqui. Vem com uma pequena espátula e esta peça que se encaixa na parte de trás para que possamos pendurá-la para armazenamento. Vou tentar fazer um bolinho chinês de porco e repolho. Misturei algumas cebolinhas picadas. Cortei um pouco de repolho e adicionei. E também acrescentei gengibre, alho e temperos. Abri a massa assim. Depois, cortei uma peça de cerca de 1 polegada de comprimento, moldei-a em uma bola e coloquei na reentrância. Agora vamos tentar. Então, abaixei a prensa e apertei, depois levantei novamente e isso funcionou muito bem. Está um pouco espesso, talvez, e quando coloquei na pasta, ainda estava um pouco pequeno. Então eu coloquei de volta sob a prensa e dei uma boa pressão para baixo. Desta vez, pressionei diretamente por cima e adicionei um pouco de peso. E aí está, definitivamente está um pouco maior. E agora está encaixando perfeitamente. Usando minha pequena espátula, peguei uma colher do recheio e coloquei na massa. Não quero encher demais, caso seja muito, então realmente removi um pouco. E vamos ver como funciona. Eu dobrei. E dei um suave aperto. Depois abri e uau, olha só, isso parece incrível. Estou muito impressionado com isso. Parece tão arrumado. Definitivamente uniu e selou isso. Então vamos fazer mais alguns. Na verdade, é um processo muito divertido, mas esta máquina é bastante barata. O plástico parece bastante fino e não muito forte, mas parece estar funcionando muito bem. Ah, agora olhe para isso. Eu enchi demais. Você pode ver que o recheio foi espremido para fora, mas se eu puxar essa parte, isso parece bem. Acho que poderíamos usar isso, e uma vez que eu fiz um monte deles,
Eles estão prontos para cozinhar. Você pode fervê-los ou cozinhá-los no vapor, mas vou fritá-los em uma frigideira com um pouco de óleo até ficarem dourados e um pouco crocantes na parte de baixo. Em seguida, adicione um pouco de água. Coloque a tampa e deixe-os cozinhar no vapor. E depois de cerca de 10 minutos, quando a água tiver evaporado, os meus estavam prontos para servir. Agora, infelizmente, percebi que estou sem hashes, então tive que usar um garfo, mas mergulhe-os em um pouco de molho e eles realmente têm um sabor incrível. Com certeza vou fazer isso novamente. O dispositivo funcionou bem para mim, embora pareça um plástico muito fino, então não tenho certeza de quão durável é e quanto tempo vai durar. Mas agora é hora de ir para a Espanha. Se você está gostando deste vídeo, tenho muitos mais chegando ao meu canal em breve, então certifique-se de se inscrever se não quiser perdê-los, e vamos ver quão rapidamente podemos fazer este canal crescer. Agora, não estamos fazendo paella, vou tentar fazer churros com este dispositivo. Está embalado como um moedor de carne, mas o anúncio também mostra que você pode usá-lo para fazer churros e até mesmo salsichas caseiras. Então, vamos dar uma olhada? Aqui está a parte principal do aparelho, e tem um punhado de acessórios também. Abra e há um grande funil no topo. Há este botão na lateral que ativa esta ventosa na base. E esta parte desenrosca, então podemos desmontar o interior. Olha para este parafuso grande. Também temos peças como este êmbolo para empurrar, esta alça, este bico para fazer as salsichas. E esta parte com uma placa deslizante para vários designs e formas. Então, depois de dar uma boa lavada, fiz uma massa de churros. É uma mistura de água, manteiga, farinha, um pouco de açúcar e finalmente precisamos quebrar 1 ou 2 ovos e misturar até ficar bem liso. Agora precisamos montar o dispositivo. Este pequeno colar desliza aqui, então podemos deslizar de volta por aqui. O cabo encaixa na extremidade aqui e parafusa para mantê-lo no lugar. Nesta extremidade, precisamos encaixar este acessório e segurá-lo no lugar com isso. Depois, podemos deslizar o seletor de formas. Existem todos os tipos de designs que você pode usar, mas para churros vou usar a forma de estrela. Em seguida, coloque-o na borda da superfície de trabalho e use o botão para fixá-lo firmemente. Uau, isso realmente é forte! Agora, se eu girar a alça, você pode ver o parafuso funcionando e à medida que gira, vai empurrar tudo para a frente. E gire a alavanca para ver o que acontece. Ok, então eu acho que você precisa empurrá-la com o êmbolo enquanto gira. E olha só, assim que você tiver um pedaço de alguns centímetros de comprimento, corte-o. Em seguida, coloque-o cuidadosamente em óleo quente para cozinhar. Ah não, ele entortou, mas continuei extrudindo um pouco mais e cortei. E cuidadosamente mergulhando-os no óleo quente. Continue, o dispositivo é bem fácil de usar e parece estar funcionando muito bem. E uma vez que você fez um monte, deixe-os cozinhar por alguns minutos. Depois, quando estiverem dourados, retire-os com cuidado e coloque-os em um papel toalha. E quando estiverem frios o suficiente para tocar, você pode rolá-los em canela e açúcar para dar-lhes uma cobertura. Aí estamos, deliciosos churros. Eles perderam um pouco a forma, mas para ser honesto, estou realmente feliz com eles e têm um gosto incrível. Achei este gadget um pouco difícil de usar. Limpar foi complicado e na próxima vez que fizer, acho que vou usar um saco de confeitar. Mas se você gostaria de me ver tentando usá-lo para fazer algumas salsichas caseiras, me avise nos comentários. Em seguida, vamos para a Suécia e eu vou tentar fazer algumas almôndegas suecas. Comprei este pegador de fazer almôndegas. Custou 12 libras e 99 centavos. É feito de aço inoxidável. E há esses 3 comedouros e parece muito sólido e bem feito. E vem com essa coisinha para ajudar a fazer as almôndegas. É moldado para caber dentro dos canais, e a ideia é encher tudo com carne, depois cortar e empurrar para formar as bolas. Então vamos tentar. Fiz uma mistura de almôndegas suecas com carne de porco e vaca, cebola, pão ralado, um pouco de pimenta da Jamaica, noz moscada, tempero e um ovo. Depois de dar uma boa misturada, temos algo que parece com isso. Então vamos testar o gadget. Estou usando uma colher para enchê-lo com a carne. Não é muito fácil, na verdade. A carne é bem densa e você tem que pressioná-la para baixo no gadget. Mas uma vez cheio, ficou assim. Então, estamos prontos para começar a formar as almôndegas. Estou descansando em um prato. Depois, empurrei este pedaço para baixo na carne para cortá-la. Olha só isso. Vamos de novo. São 6, 9 e para as últimas 3. Estou virando a espátula ao contrário para tentar deixá-las bem redondas. E lá vamos nós. Bem, isso definitivamente foi bem rápido uma vez que enchemos a pá. As primeiras impressões são, bem, elas não são realmente redondas. Se olharmos mais de perto, o único lado arredondado é o lado que estava no canal. Mas não tenho certeza se isso importa, e veremos como elas ficam quando estiverem cozidas.
Mas primeiro quero experimentar essas pinças modeladoras de almôndegas. Vamos ver se funcionam melhor. Elas parecem bem fortes e vêm em 2 tamanhos diferentes. Uau, essas realmente são grandes. Mas vamos experimentar as menores. Então tentei pegar um pouco de carne com as pinças e... Oh não, olha só isso. Está tudo preso. Dê uma pequena sacudida e vai ficar melhor. Continuei apertando e moldando e está ficando mais redondo. Então vou colocar esse aqui neste prato e fazer muito mais. É um pouco complicado e achei que usar uma colher para ajudar funciona muito bem. E estes estão realmente com uma aparência muito boa. E se você compará-los com os outros, definitivamente pode dizer quais vieram de qual gadget. Mas vamos ver como ficam quando estiverem cozidos. Para começar, estou fritando todos em um pouco de óleo para dourá-los. Eles parecem segurar bem quando eu os viro. E estão começando a ficar bonitos e cheirosos. E assim que douraram por completo, a diferença de forma ficou menos perceptível. O próximo passo é transferi-los para uma assadeira. Ainda os mantive separados, com os da colher ficando no lado direito. Coloquei-os no forno e enquanto cozinham, precisamos fazer o molho. Coloquei um pouco de manteiga em uma panela, junto com todos aqueles deliciosos sucos de carne. Deixe derreter, depois adicionei um pouco de farinha. Misturei e despejei sobre um pouco de caldo de carne quente. Aqueça e adicione mais se necessário. Depois adicionei um pouco de molho de soja, mostarda e creme. Dê uma boa mexida para combinar tudo e deixe cozinhar por alguns minutos. E adicione qualquer tempero que você goste. E uma vez que as almôndegas estiverem prontas, você pode ver que não há realmente muita diferença na aparência delas. Então, adicione-as à panela. Elas estão com uma aparência e cheiro ótimos. Eu polvilhei um pouco de salsa fresca picada. E lá estamos nós, prontos para servir. É um prato tão delicioso, você tem que experimentar. Mas vou usar esses gadgets novamente? Bem, para ser honesto, acho que uma vez que suas mãos já estão cobertas de carne por fazer a mistura, você pode muito bem moldar as bolas manualmente com as mãos. Mas o que você acha? Já tentou fazer almôndegas? Como você faz? Me conte nos comentários. Em seguida vamos voar para o Japão. Mas hoje não vou fazer sushi. Não, vou tentar fazer um pouco de chá de matcha. É um chá verde com inúmeros benefícios para a saúde e há uma certa cerimônia para prepará-lo. Comprei este kit de presente que deve ter tudo o que precisamos. Há um pano de chá, um manual e todas as peças frágeis estão bem embaladas. Aqui está a tigela de matcha para preparar, com um pequeno bico de despejo na lateral. Comprei este conjunto em cinza claro, mas você pode encontrá-lo em várias cores e designs diferentes. Ele vem com 2 dessas xícaras pequenas que parecem e se sentem muito agradáveis. Este batedor de matcha de bambu junto com este pequeno suporte para batedor, olha isso, ele apenas fica no topo, um peneirador de pó de chá e uma colher de chá. O manual é bonito, com muitas informações e instruções claras e detalhadas de como fazê-lo. Então, a primeira coisa a fazer é colocar a peneira em cima da tigela e usar nossa colher de bambu para pegar cerca de meia colher de chá de chá. É um pó verde muito fino e precisamos colocá-lo na peneira e passá-lo com nossa colher para evitar grumos. Em seguida, precisamos adicionar cerca de 600 ml de água quente. Depois, usar nosso batedor de bambu para misturar vigorosamente. Queremos criar uma espuma bonita e espumosa no topo. Deve levar cerca de 10 a 20 segundos. Olha isso! Depois, adicione lentamente um pouco mais de água quente e está pronto para servir. Que bela cor verde escuro! A quantidade perfeita para 2 xícaras. Uau! Isso é delicioso! Você já experimentou? O que você acha? A seguir, em nossa aventura, está a Itália. Não vamos fazer pizza. Na verdade, vamos tentar usar esta máquina para fazer nossa própria massa. Ele vem bem embalado nesta caixa bonita. Dentro temos as instruções no topo, e estes devem ser os componentes da máquina. Aqui está o corpo principal do dispositivo. Isso parece realmente inteligente. É pesado e realmente bem feito. E esta parte da máquina vai estender nossa massa de macarrão em folhas finas. Agora, embrulhado dentro deste papelão, temos o deck de corte. Olha só, parece feroz. Você não iria querer prender seu dedo aí? Esta seção superior é para fazer espaguete e a seção inferior é para fazer fettuccine. Também vem com esta alça. E este grampo, para montá-lo firmemente na sua superfície de trabalho. As instruções fornecem um guia passo a passo sobre como montá-lo e uma receita para fazer a massa de macarrão. Então vamos lá. Fiz minha própria massa, que é uma mistura de farinha e ovo. Comecei a misturá-la enquanto está tudo na tigela. Então, quando estava mais junto, amassei na superfície de trabalho com um pouco de farinha. E depois de mais alguns minutos, estava com uma aparência muito boa. Então, deixei descansar e comecei a montar a máquina. Coloque-a na borda. Em seguida, insira o grampo aqui no orifício na parte inferior e aperte o parafuso. Está indo muito bem. Em seguida, precisamos inserir a alça aqui no orifício na lateral e girar isso faz os rolos girarem dentro. Do outro lado aqui, há um mostrador. E isso é usado para ajustar a distância entre os 2 rolos.
para estender a massa em diferentes espessuras. Você precisa começar na abertura máxima. Então, vamos tentar. Peguei metade da massa, coloquei em cima dos rolos e comecei a girar a manivela. Uau, olha isso! Está rolando lindamente. Estou puxando um pouco para frente com a mão. Então, uma vez que você tenha feito a primeira passagem, feche os rolos levemente e estou alimentando novamente. Certo, isso fica um pouco mais complicado porque você precisa alimentar na máquina e puxar do outro lado para não amontoar. Ah, mas na verdade passa sozinho. Olha só! Isso está ficando incrível! Olha como está longo a partir daquela pequena bola de massa com a qual começamos. Acho que vai ser muito difícil de manusear assim. Então, cortei ao meio e colocaremos cada peça separadamente. Eu fechei os rolos um pouco mais e coloquei-os novamente. Olha isso, está tão fino e delicado, bonito e uniforme, no entanto. Estou cortando pela metade mais uma vez e vamos tentar fazer um pouco de espaguete. Então precisamos anexar a seção de corte. Esta peça parece tão sólida. É bem desenhada com essas duas pequenas partes que deslizam para dentro do dispositivo para segurá-la firmemente no lugar. Depois, troque a alça para o cortador de espaguete e uma vez que esteja encaixado, estamos prontos para começar a colocar a folha de massa. Então eu a coloquei de cima e comecei a girar a alça e olha só, está funcionando. Continuei girando a manivela e passando por ela. E aí está. Ah, tem um pedacinho preso aqui. Vou apenas puxar essa parte, mas fizemos espaguete caseiro. Parece um pouco grudado, então vou polvilhar um pouco de farinha. E mesmo que eu tenha acabado de fazer isso, ainda está grudando. Está tudo grudado em um monte. Acho que deveria ter passado na farinha antes. Então, desta vez vou dar uma leve camada de farinha dos dois lados desses pedaços. Vamos tentar novamente? Então, coloquei no topo da máquina. E está parecendo muito melhor. E olha isso balançando para frente e para trás. Espaguete caseiro? Quão empolgante é isso? Então continuei girando a manivela e passei tudo por ela. E desta vez está perfeito. Não está grudado de jeito nenhum. Agora temos um lindo espaguete fresco. Legal, né? É realmente incrível passar na máquina e ver sair assim. Você pode simplesmente colocá-la sobre sua mão e está pronta para cozinhar. Mas quero tentar fazer fettuccine. Então troquei a manivela para o outro cortador, peguei um pedaço da massa e comecei a passar. Amo o jeito que ela sai assim. Olha como ela se dobra em uma pilha. Vou mover isso para o lado e passar as outras peças. Agora, essas coisas são muito mais largas que espaguete. A caixa diz que corta com 6 milímetros e o espaguete tem 2 milímetros de largura. Aqui estamos, um grande monte de fettuccine fresco. Eu sempre chamei essa espessura de tagliatelle, mas como você chamaria? Fez um trabalho muito bom ao nos dar uma espessura consistente. Estou realmente impressionado. Para cozinhar, estou colocando em água quente e deixando ferver por alguns minutos. Depois eu coei e está pronto para servir. Adicionei um pouco de molho de tomate caseiro por cima. E decorei com algumas ervas frescas. E aí está, nossa deliciosa massa caseira. E eu realmente gostei de usar a máquina de macarrão. Agora, quais países devo visitar em seguida? E quais comidas vocês gostariam que eu tentasse fazer? Me deixem saber nos comentários. Mas em seguida, se você gostaria de ver alguns truques incríveis de culinária, como fazer esses lanches deliciosos, ou como cortar um ovo assim, você pode clicar neste link aqui. Não esqueça de se inscrever para não perder meus futuros vídeos, e obrigado por assistir!